Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada no Brasil e hoje nós vamos dar início à nossa live. A gente tem participado semanalmente aqui com lives trazendo esclarecimentos a respeito do direito brasileiro. E eu estou aqui hoje, nós vamos falar sobre procuração, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente as pessoas que residem fora do país, a respeito desse assunto. Se você tem dúvida nesse assunto, pode mandar pra gente, tá? Nós vamos falar sobre procuração. Parece que é um assunto simples, mas muitas pessoas têm tido problemas em razão de não saberem os efeitos da procuração. Eu fiz aqui um roteiro pra gente estar seguindo. E se for sua dúvida, coloque aí, tá bom? Que a gente vai responder com base no direito brasileiro, ok? Eu coloquei em cima o site do nosso escritório, caldeirapaisante.com.br. Lá nós temos outras matérias também a respeito de outras questões do direito brasileiro. Se você tiver interesse, pode ir lá pesquisar e saber mais sobre os seus direitos, né? É sempre bom nos mantermos informados, bem informados. O Ivan está conosco, a Luciana está assistindo. Muito obrigada a participação de todos vocês. Olha só, e a primeira coisa é o seguinte: o que é a procuração, né? A procuração é o documento através do qual nós passamos poderes para outra pessoa nos representar, tá? E essa pessoa, ela recebe o nome de outorgado, ela recebe o nome de mandatário, são os termos que se usam na procuração. Então, cada procuração se usa um termo, mas em geral são esses termos. E existe uma legislação própria, um capítulo do Código Civil que rege, que regulamenta sobre isso. E nós destrinchamos esse capítulo para que você entenda, sem juridiquês, sem palavras difíceis, para que você entenda como funciona o Instituto da Procuração, que quase todas as pessoas já se utilizaram, precisaram se utilizar dele. Existem dois tipos de procuração. Existe a procuração particular, em que a própria pessoa pode redigir. Você redige, se você não sabe, você pode pedir um terceiro, mas não precisa ser nenhum órgão, nenhuma repartição pública. É uma procuração particular em que geralmente se pede para que seja reconhecida a assinatura daquele que está outorgando, ok? Reconhecida a assinatura em cartório, mas o seu preenchimento pode se dar de forma, bem tranquila, tá? Às vezes, para pegar um documento em uma faculdade, pode ser utilizada a procuração particular para coisas mais simples, tá? E existe a procuração pública. A procuração pública, ela tem que ser feita em uma repartição pública. No Brasil, ela é feita no cartório e no exterior ela é feita através dos consulados brasileiros, uma vez que os consulados funcionam como cartórios para os brasileiros que residem fora do país. Essa procuração pública, o que diferencia ela... Boa noite, tá? A Nirlene, Aranha Cruz, Alexandre. Boa noite a todos vocês que estão participando. O nosso assunto hoje é procuração, tudo sobre procuração. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí que nós iremos tratar desse assunto. Nós estamos falando agora sobre os tipos de procuração. Nós temos a particular e nós temos a procuração pública. A procuração pública, a diferença dela é que os seus efeitos são mais amplos, uma vez que ela é feita por um órgão público e ela fica registrada em um livro próprio, no cartório ou no consulado. Ela tem um livro próprio e ela tem efeitos mais amplos, efeitos contra terceiros. Em muitos atos civis é exigida esse tipo de procuração, a procuração pública, como por exemplo transferência de bens, transferências de veículo. São procurações com efeitos maiores, não são tão simples como as procurações particulares. Então, em regra, nós temos esses dois tipos de procuração, por instrumento privado e por instrumento público.
Procuração também tem que ser procuração pública para casamento, para divórcio. A lei exige, tem as suas exigências a respeito dessa procuração, tá? Se público ou particular. E quem pode fazer essa procuração? Olha, quem pode fazer a procuração são todas as pessoas capazes, tá? Capazes maiores de 18 anos e ou emancipadas. Se não são maiores, elas devem ser emancipadas. Que estejam no gozo dos seus direitos civis. Lembrando que as pessoas que têm de 16 a 18 anos, elas podem sim dar uma procuração para outra pessoa, mas essa procuração tem que ser assinada juntamente com o assistente legal daquela pessoa, tá bom? Ela não pode assinar a procuração sozinha. E no caso de pessoas que são analfabetas, a procuração sempre tem que ser firmada por meio de instrumento público. Então, para pessoas que são analfabetas e não sabem ou não podem assinar naquele momento, essa pessoa precisa ser levada ao cartório. E se ela está com algum problema, alguma enfermidade, que ela não pode se locomover até o cartório tem que ser informado e um servidor irá até a casa, o lugar onde essa pessoa se encontra para que possa ser feito este documento, ok? Olha só, uma procuração, eu trouxe aqui nesse roteiro as maiores dúvidas a respeito da procuração. Uma procuração pode dar poderes para a resolução de mais de um assunto? A nossa lei diz que sim, tá? Você pode fazer uma procuração para um assunto específico ou para mais de um assunto, ou você pode dar poderes plenos, fazer uma procuração com amplos poderes. Olha só, isso não é orientado que assim seja feito. A procuração com amplos poderes, porque nós temos visto vários casos, vários problemas por procurações com amplos poderes, em que o outorgado, ele faz aquilo que o outorgante não pediu, ele age por si próprio, sem dar andamento ao interesse do outorgante. Então, é muito importante que a procuração ela seja específica, ok? Prazo de validade da procuração. Olha, se a procuração ela não tem expresso o seu prazo de validade, ela tem validade por prazo indeterminado. Essa é a regra, que ela sempre esteja vigente, já que não tem prazo para findar sua validade. Entretanto, existem órgãos que eles pedem a renovação da procuração. Quais são? São alguns bancos, o INSS faz isso, ele pede para que a cada 12 meses, após os 12 meses, seja renovada a procuração. Por isso que muitas pessoas que moram no exterior, além de fazer a prova de vida, tem que fazer sim uma procuração nova para que o outorgado ele vá ao banco e regulamente alguma questão, tá? Lembrando outra coisa, gente, que a lei ela fixa prazos de validade para alguns tipos de procuração, como por exemplo a procuração para fazer divórcio no Brasil, ela vale apenas por 30 dias. Então, se você fez uma procuração nos Estados Unidos, por exemplo, e enviou para o Brasil e o correio demorou a entregar aqui, e passou dos 30 dias, quando ela chegar aqui, não é possível utilizar esse documento para fazer um divórcio consensual via cartório. Esse documento não tem validade mais, você vai ter que fazer outro documento no consulado. Então, é importante essa dica, porque quando você for mandar o seu documento, mande o seu documento pela via expressa, o mais rápido possível, para que chegue aqui e o advogado tenha como trabalhar, tenha alguns dias ainda para trabalhar. Tá? O Christian está falando olá para você também. Franciane, estou em Everett, como falo com você? Olha só, todas as nossas informações do nosso escritório estão no site, tá bom? caldeirapaisante.com.br. Eu até anotei o site logo acima. Você pode entrar, pode acessar e você vai ter todas as informações do escritório.
Então, o prazo de validade da procuração, ele pode ser sim determinado pela lei. A regra é que não seja, mas ele pode ser, assim como o casamento, que eu falei agora, se você for se divorciar no cartório aqui no Brasil, a sua procuração só tem validade por 30 dias. E para realizar casamento também, a procuração aqui no Brasil, a lei diz que ela vale por 90 dias em caso de casamento. Lembrando que, para se evitar problemas, é sempre bom que a procuração tenha um prazo de validade. Quando você for ao consulado ou quando você for até o cartório, não custa nada, entendeu? Você colocar, ó, essa procuração tem vigência até a data tal. É importante que você faça isso para que aí você vai ter a certeza que após aquela data ali, a pessoa para quem você passou a procuração, ela não pode fazer mais nada em seu nome, ok? Vamos continuar. Como cancelar uma procuração? Esse é um problema que muitas pessoas têm, muitas pessoas que moram fora do país têm, porque fazem uma procuração e depois elas não querem mais, seja por desconfiança, seja porque não querem mais, querem substituir, né, a pessoa de confiança também, colocar outra pessoa para mexer nos negócios. É importante que faça a revogação, tá bom? O Leandro tá perguntando, estou em Framingham, você atende aqui? Leandro, o nosso escritório fica aqui no Brasil, tá bom? Na cidade de Mantena. E se você entrar na nossa página, você vai ver a forma como nós trabalhamos. Às vezes eu vou sim para os Estados Unidos, mas o escritório, nosso trabalho é aqui no Brasil, tá bom? Acesse a página caldeirapaisante.com.br e aí você vai ver, vai ter informações sobre o nosso escritório, ok? Muito obrigada. Então, o cancelamento, é importante que você saiba como cancelar uma procuração. É importante que você possa revogar uma procuração, saiba como fazer essa revogação após dar uma procuração para alguém. Então, olha só, primeira coisa, primeiro meio de se revogar uma procuração é quando as duas partes vão até o cartório e requerem, informam, declaram que não querem mais que aquela procuração tenha vigência e querem cancelar. Então, nesse caso, é a forma mais fácil, você levar o outorgado até o cartório, outorgante e outorgado perante o tabelião, e ali ele vai constar que houve revogação dessa procuração e que o outorgado já tem ciência disso. Agora, se você não pode levar o outorgado até o cartório, a maioria das pessoas se encontram nesse segundo caso porque o outorgado mora fora, longe do seu país, onde você reside. Então, o que você tem que fazer é ir até o consulado, se você mora fora do país, requerer a revogação da procuração, seja ela feita no Brasil ou feita no país onde você reside. Você vai ter que levar a procuração, a cópia, falar assim, olha, eu quero revogar essa procuração, e ele vai fazer uma escritura de revogação de procuração. Mediante isso, se a parte outorgada, quem você passou os poderes, ela mora no Brasil, você vai enviar essa revogação aqui para o Brasil e pedir a um cartório de títulos e documentos para notificar essa pessoa. Bom que você tem o endereço dela, informe o cartório e ele vai notificar essa pessoa informando que a procuração que antes era válida, agora já está cancelada e essa pessoa não pode mais agir em seu nome, tá? Então, a segunda forma de se fazer a revogação é através de notificação extrajudicial. É muito importante constar isso, porque não basta ir até o consulado ou, se você fez essa procuração, está no Brasil, ir até o cartório e revogar essa procuração. Você tem que dar ciência à outra parte, senão ela não vai saber quando é para ela parar de agir. Então, essa ciência, ela vai se dar através de uma notificação extrajudicial, ok? O Léo está perguntando, boa noite, você atende em BH? Olha só,
eu até falo isso quando nos perguntam, hoje o nosso sistema nos permite trabalhar em qualquer parte, né, do país, porque quase todas as comarcas nós estamos trabalhando com peticionamento eletrônico. Então, entra no nosso site, conheça o nosso trabalho, tá bom? Fica à vontade. Se você quiser entrar em contato, nós temos todos os contatos lá, tá, Léo? Continuando o nosso assunto, nós estamos falando então sobre o cancelamento da procuração. A importância de se saber fazer isso, tá bom? Muitas vezes uma procuração ela é firmada em conjunto. A esposa firmou com o esposo e depois a esposa não quer mais continuar. Então você tem que, é um caso muito comum esse, você tem que saber quais são os meios para que seja feita essa revogação, tá? O Léo tá perguntando, o nosso site é caldeirapaisante.com.br, tá? Eu anotei logo acima, Léo. Olha só, outra pergunta feita é: posso fazer procuração para resolver qualquer interesse? Em regra, sim. Em regra, qualquer interesse. Entretanto, a lei impõe algumas exceções. Quais são essas exceções? Primeira exceção, testamento. Ninguém pode fazer um testamento para você. Nós sabemos que o testamento ele pode ser de próprio punho, que é o testamento particular. Ele pode ser um testamento público, ele pode ser um testamento cerrado. Quando você escreve o testamento e leva ao cartório para que seja impresso aquele selo, para que ele seja cerrado e só aberto após a sua morte. Nós temos vários tipos de testamentos, mas o testamento não pode ser feito por terceiro. Então, eu não posso passar uma procuração para que alguém preencha um testamento para mim. Outra questão é declaração de paternidade. Também ninguém pode assumir um filho para você. Então, você não pode passar uma procuração para que uma pessoa entre com um processo no Brasil, assumindo a paternidade de alguém, ou que vá até o cartório e declare que você é o pai de alguém. Não, isso é um ato personalíssimo. Dada a sua importância, ele tem que ser feito pessoalmente, sem procurador. Adoção também está no mesmo estágio que a declaração de paternidade, né? Você assumir um filho. E outra coisa também é o depoimento pessoal. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem testemunhas nos nossos processos que moram fora do país e que não podem vir para a audiência para testemunhar. Então, a lei deixou bem claro, é expressamente proibido que o depoimento se dê através de procuração. Eu não posso constituir um procurador para ir na audiência e falar por mim, tá? Isso também é um ato personalíssimo para dar veracidade ao processo, para que o juiz tenha conhecimento do que realmente aconteceu. Ele precisa que realmente a parte que foi intimada participe, ok? Segunda via de procuração. Será que eu posso pedir a segunda via de procuração? Pode sim. Qualquer pessoa, sem precisar explicar os motivos, ela pode ir até o cartório, ela pode ir até o consulado e requerer a segunda via de procuração, tá? É claro que tem que pagar as custas, cada cartório tem a sua taxa, depende do estado, né? Tem uma regulamentação por cada estado e também os consulados têm a sua regulamentação, mas é possível que você requeira, solicite a segunda via, tá? Não sendo a parte que fez a procuração, mas qualquer interessado. Subestabelecimento da procuração. Olha só, o que é subestabelecer a procuração? É importante também esse termo, porque muitas vezes a gente concede uma procuração dando poderes para subestabelecer. E o subestabelecimento, ele quer dizer o seguinte, que a pessoa a quem você concedeu poderes, ela pode conceder poderes a outra pessoa para trabalhar no seu interesse. Então, se você não quer que isso aconteça, você tem que vedar o subestabelecimento
procuração que você for fazer. Você tem que colocar: é expressamente vedado o subestabelecimento. Caso contrário, se esse poder, o poder de subestabelecer, estiver lá, a pessoa para quem você passou poderes, ela pode passar poder para outro e essa outra pessoa é que vai resolver as coisas em seu nome, tá? Primeira coisa, em relação ao subestabelecimento, pode haver o subestabelecimento no todo ou em parte. O que isso quer dizer? Você deu poderes para determinada pessoa, ela pode passar menos poderes para outra pessoa. Então, quando isso acontece, a gente fala que houve subestabelecimento parcial, mas pode haver subestabelecimento total também, passar todos os poderes para outra pessoa, resolver em nome da primeira. Para que haja subestabelecimento, se você quiser fazer isso, você deve levar a procuração original até o cartório ou até o consulado e fazer o subestabelecimento. Esse subestabelecimento, ele não precisa ser público, ele pode ser público ou particular, tá bom? Olha, o Boston Fly, parabéns pelo trabalho, muito obrigada, tá? Quem estiver nos assistindo, podem mandar perguntas. Hoje o assunto é procuração, tudo a respeito de procuração. E neste momento nós estamos falando sobre subestabelecimento. Como fazer, qual a forma de fazer o subestabelecimento? Levando a procuração original no cartório ou no consulado para que seja feito. E nessa procuração não pode constar veto, não pode ter a vedação ao subestabelecimento, ok? Sendo que ele pode ser feito através de documento público ou através de documento particular. Olha só, gente, caso interessante é quando nós temos uma procuração que consta assim: essa procuração é irrevogável. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa para quem a gente vai passar a procuração, ela manda o modelo da procuração para a gente e a gente faz como ela pediu. Às vezes a gente não sabe o significado de cada termo e isso pode nos complicar futuramente. Quando você coloca que essa procuração é irrevogável, você quer dizer o seguinte, que você, em hipótese alguma, poderá revogar aqueles poderes que você passou para outra pessoa. Eu vou explicar melhor porque esse assunto é bem extenso, tá? A Solange entrou agora, Solange, coordenação Mantena. Solange é minha mãe, faz parte de uma ONG linda que chama Mantena Global Care, em Nurque. E tá aí, né, elogiando a advogada, a filha. Muito obrigada, tá, mãe, pela participação. E vamos lá. Quando eu tenho uma procuração com cláusula de irrevogabilidade, a lei diz o seguinte, como que eu posso revogar essa procuração? Eu posso revogar se a outra parte concordar. Da mesma forma como eu disse anteriormente, você leva a parte até o cartório ou leva a parte até o consulado e fala, vamos revogar essa procuração? E aí o tabelião vai constar, tá? O servidor, ele vai constar que os dois compareceram de comum acordo, a procuração com cláusula de irrevogabilidade, ela foi revogada. Agora, se isso não pode acontecer, você pode tentar também na esfera judicial, entrar com ação judicial informando ao juiz o porquê você está requerendo a revogação com cláusula de irrevogabilidade. Olá, tá? Para quem está entrando aí. E a terceira forma de se fazer é através do próprio cartório. Acontece, gente, que o cartório, ele precisa verificar em quais condições que ele pode fazer essa revogação. Por quê? O que a lei diz a respeito disso? Que não pode haver revogação quando a cláusula de irrevogabilidade ela for condição de um negócio. O que quer dizer isso? Por exemplo, acontece muito aqui imóveis que são vendidos para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil.
e essas instituições financeiras, elas financiam esse imóvel. Suponhamos que você mora fora do país e tem um imóvel aqui no Brasil que alguém se interessa comprar. Você vai ter que passar uma procuração para uma pessoa de confiança te representar aqui. Essa procuração, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, ela exige que seja uma procuração com cláusula de irrevogabilidade, para que ela tenha segurança ao negociar, para que ela tenha segurança ao financiar esse imóvel. Porque futuramente, se você revogar essa procuração, ela não vai ter como receber o seu crédito. Então, há casos que há negócios em que se exige essa cláusula de irrevogabilidade. Nesses casos, a procuração não poderá ser revogada, em casos como esse, como eu exemplifiquei, do financiamento com a Caixa Econômica, já que você está no exterior e tem alguém aqui te representando, negociando o seu imóvel. Outro caso é se a cláusula ela for estipulada no exclusivo interesse do outorgado. O que quer dizer isso? A lei usa muitas palavras que, se a gente somente lê, a gente não compreende. Então, vamos explicar isso aqui. Quando eu faço uma procuração para alguém, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu faço uma procuração para João e eu estipulo que ele pode vender o meu imóvel no Brasil pelo preço que ele quiser, com as condições de pagamento que ele quiser, da forma que ele quiser fazer. Neste caso, a cláusula de revogabilidade, ela não poderá ser revogada. Por quê? Eu fiz uma procuração em benefício do João, deixando que ele estipulasse sozinho todas as condições de um bem que pertence a mim. Eu não vou entrar na negociação do João. O João pode negociar com quem ele quiser, pelo preço que ele quiser, sem que haja necessidade de participação minha. Só que isso tem que constar na procuração, ok? A Hilda está nos assistindo, um grande abraço, Hilda Pimenta. Então, nesses dois casos, ainda que você queira, você não pode revogar uma procuração que tem cláusula de irrevogabilidade. Mas existem muitos outros casos em que a cláusula de irrevogabilidade ela é desnecessária e a pessoa coloca só para prender a outra parte. Como um exemplo que eu vou dar a vocês. Eu sou advogada, se eu faço um contrato com o meu cliente com cláusula de irrevogabilidade, eu estou agindo de forma errada e esse contrato pode ser revogado. Por quê? Porque a lei dá direito ao cliente, se ele não está satisfeito com o profissional, ele pode obter outro profissional, substituir outro profissional por outro profissional. Então, essa cláusula de revogabilidade que eu coloquei no contrato, ela é ineficaz. Nesse caso, sim, poderia haver a revogação, tá? Ah, tá. A Karina tá perguntando, olha só, e o que você pode falar para nós a procuração de total poder? Karina, a gente bate na tecla aqui que não é sábio da nossa parte fazer tal coisa. Se você tem coisas a resolver no Brasil ou no exterior, talvez, para passar para alguém, o que você precisa fazer é se planejar. Você precisa tomar cuidado. Por exemplo, você mora no exterior e quer resolver coisas no Brasil. O que eu preciso resolver? Vamos lá, vamos fazer uma lista sobre o que você precisa resolver. Ah, eu preciso abrir uma conta em um banco. Ok, anota aí, eu preciso abrir uma conta. Ah, eu preciso ver sobre o meu INSS. Anota aí, INSS. Ah, eu preciso transferir um imóvel. Anota aí, transferência de um imóvel. A orientação que eu te dou, Karina, é que você faça uma procuração com poderes específicos, tá? Se possível, faça uma para o INSS, faça uma para transferência de bens, que geralmente exige-se uma específica para esse ato, somente uma.
e faça uma para abertura da conta em banco, tá? Não faça uma procuração com plenos poderes, porque você pode ter muitos problemas futuros. Vou te dar um exemplo. Você dá uma procuração para uma pessoa abrir uma conta em banco, coloca lá poderes para abrir conta, mas coloca numa procuração geral, com poderes gerais. Suponhamos que você esteja depositando mensalmente valores. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode aplicar o seu dinheiro, ela pode colocar o seu dinheiro em outro lugar, porque a procuração, ok? Olha só, o Duda Paisante entrou aí também, um grande abraço. Duda é um tio meu do coração que mora nos Estados Unidos, que eu tenho grande apreço por ele. E a Karina pergunta, qual seria para esse caso de representação judicial? Olha só, representação judicial, você, por exemplo, se você quer entrar com ação no Brasil e precisa que alguém te represente na audiência, você vai fazer uma procuração, peça orientação com seu advogado, se você tem advogado, mas você precisa fazer uma procuração específica para a pessoa te representar, poder entrar com ação, fazer acordo, te representar em audiência, ok? É isso que você está querendo saber? Ok, isso mesmo. Então, porque o que acontece? Quando você contrata um advogado, ele não pode acumular duas funções. Eu, como advogada, não posso ser a sua representante e ser a sua advogada. Então, você precisa de um representante pessoal. Geralmente, esse representante é feito por alguém da sua família, entendeu? Geralmente é feito por alguém da família, alguém de confiança, que conhece o caso, que pode te representar, tá bom? Você está buscando um bom advogado em Brasília, ótimo, tá? Entra no nosso site, caldeirapaisante.com.br, e veja algumas informações a respeito do assunto que você precisa, tá bom? Ótimo. Então, gente, olha só, a gente estava falando sobre a revogação de procuração com cláusula de irrevogabilidade. Então, só nesses dois casos que não pode haver revogação, tá bom? Obrigada, tá, Karina? Só nesses dois casos que não pode haver revogação, quando o contrato, então, eu depender daquela cláusula para firmar um contrato, ou quando eu estipulei essa cláusula em favor de alguém, dando a essa pessoa poderes para agir no meu nome sem a minha participação, ok? Olha só, outra pergunta, e se foi feita a revogação da procuração com cláusula de revogabilidade e o outorgado foi comunicado, mas não concordou, o que ele tem que fazer? Se ele não concordou com aquela notificação, se ele se sentiu lesado, ele tem que procurar os seus direitos perante a justiça, tá bom? Não é ficar de braços cruzados não, tá? Tem um ditado no direito que diz assim, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você se sentiu lesado, você tem que procurar um profissional e entrar na justiça para que você receba aquilo que você acha devido, tá bom? Leve isso ao conhecimento do juiz. Olha só, outro assunto também que é importante a gente ter conhecimento a respeito dessa matéria diz respeito à procuração em causa própria. Antes eu queria dar boas-vindas a Leidiana Maulaz. Leidiana é uma amiga antiga, né, Leide? Um grande abraço para você, tá? De onde você estiver nos ouvindo. Você deve estar em Valadares hoje, né? Um grande abraço e hoje a gente está conversando a respeito de procuração. Tudo a respeito de procuração. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí que a gente vai tentar responder aqui, tá? Olha só, vamos lá. Uma pergunta, vamos ver. Boa noite. Uma pergunta para você. Há 10 anos atrás, comprei uma casa e coloquei no nome dos meus pais por não poder estar no Brasil. Passou o tempo e agora quero colocar no meu nome porque fui eu que paguei. Mas, infelizmente, um dos meus irmãos não quer assinar porque ele quer um pouco do dinheiro. O que eu posso fazer um pouco do dinheiro. O que posso fazer porque não quero vender? Olha só, Boston Fly, deixa eu te falar o que acontece. A lei exige que
para transferência de ascendente para descendente, haja a anuência de todos os herdeiros. Então você colocou no nome dos seus pais, os seus irmãos são herdeiros dos seus pais. Eles têm que concordar. A lei exige que eles assinem, prestem uma declaração simples em cartório concordando com essa transferência. Por que a lei faz essa exigência? Para que não apareça um negócio simulado, para que não aparente adiantamento de herança. Então, o que você tem que fazer nesse caso é conversar com seu irmão para que ele assine, porque se precisar, talvez, tentar um acordo com ele, porque futuramente, quando você vier, os seus pais vierem a faltar, se isso acontecer antes que aconteça com você, pode ser que você tenha maiores problemas ainda. Pode ser que ele queira, se é você e ele como herdeiros, ele queira metade, entendeu? Então, é melhor resolver agora. Talvez seus pais tenham alguma influência sobre ele e te ajudem a resolver essa questão, porque o que a gente vê na prática é que após o falecimento, as partes ficam mais irredutíveis ainda, mais inflexíveis ainda, tá? Então, quanto antes resolver, melhor. Conversa com ele, tenta um acordo, talvez você pode ajudá-lo em alguma coisa. Infelizmente, é um problema que acontece com várias pessoas, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, que a gente vai tentar responder. Olha, tô recebendo elogio aqui da Karina. Muito obrigada, Karina. Tá muito satisfeita de estar aqui. Obrigada, tá? Luciana participando conosco. Muito obrigada. Então, olha só. Nós vamos falar agora a respeito da procuração em causa própria. O que é essa procuração? Essa procuração ela é quase uma escritura de compra e venda. É quando eu passo poderes para uma pessoa adquirir o meu imóvel. Só, gente, que nessa procuração deve estar bem estipulado o imóvel, o preço que eu vendi para a pessoa, as condições de pagamentos. Não pode ser uma procuração aberta, tá? Eu quero dar um exemplo para vocês do que não pode ser. Não pode ser uma procuração, por exemplo, poderes especiais para vender, ceder, transferir ou por qualquer outra forma alienar a quem convier. Não. Essa procuração a gente faz quando a gente quer passar para alguém vender para a gente. Mas a procuração em causa própria é quando eu passo para alguém que já vai adquirir o meu imóvel, tá bom? Essa procuração é muito utilizada no setor imobiliário e ela transmite direitos. Ela realmente ela passa a propriedade, o bem para a pessoa. Apesar de não ser uma escritura pública, é uma procuração. Às vezes a pessoa não pode pagar imposto no momento, às vezes o imóvel está embaraçado, dependendo de uma regulamentação de outro documento, por isso que existe essa procuração, para que os negócios não fiquem amarrados e, por exemplo, você possa financiar no banco. Alguns bancos, eles aceitam esse tipo de procuração, porque essa procuração, de forma alguma, ela pode ser revogável. Só que não basta ter o nome lá, procuração em causa própria, não basta ter o nome, ela tem que ter os requisitos como: qual imóvel você está comprando, por qual valor você está comprando, qual é a forma de pagamento. Tudo isso tem que estar na procuração. Ela é semelhante a uma escritura pública, mas ela não é escritura, tá bom? Então, ela tem cláusulas especiais. Eu quero ler aqui para vocês uma decisão que eu encontrei, uma decisão de 2010, mas que nos explica a respeito disso. Diz assim: caracteriza-se como mero mandato a procuração por instrumento público em que os outorgantes conferem poderes especiais ao outorgado para vender um determinado imóvel a quem este quiser e ao preço que lhe convier, não configurando procuração em causa própria, por não haver transferência de direitos, sendo hipótese de mandato originário, ainda que contenha cláusula de revogabilidade no instrumento do mandato, este será revogável a qualquer tempo. Então, o que essa decisão quer dizer é
que para ser procuração em causa própria, não pode ser vender a qualquer pessoa que quiser, não. Eu tenho que fazer a procuração já para a pessoa que vai comprar o meu imóvel e eu tenho que especificar nessa procuração as condições da venda, eu tenho que especificar quais são as condições de pagamento e o preço, tudo isso como se fosse uma escritura, tá bom? Olha, a Karina tá aqui falando: vou fazer faculdade aqui em Miami, preciso pegar na minha faculdade que fiz no Brasil, em Brasília. Qual procuração cabe a essa situação? O que eu te oriento a fazer, Camila, é ligar para a sua faculdade. Geralmente, cada instituição tem a sua procuração. Então, às vezes, se você faz essa procuração aí, por falta de um termo errado, a procuração aqui não é aceita. Então, você vai ligar, vai pedir um modelo. Se ela falar assim, ah, não, só vai dar poderes para alguém pegar o documento, é fácil formular, você mesmo pode formular, tá bom? O diploma. Entendi. Não é, olha, muitas vezes a gente procura assim no Google, por exemplo, procuração para pegar diploma, tá? E tem lá muitos poderes, mas eu te oriento, por cautela, você vai ligar para sua faculdade e vai perguntar, olha, qual procuração pode ser utilizada? Quais poderes vocês querem que conste? Porque às vezes eles têm uma procuração e mandam por e-mail para você, tá bom? Muito boa noite a todas as pessoas que estão entrando. Nós estamos conversando hoje a respeito de procuração. Tudo sobre procuração. Então, se você tem alguma dúvida nesse sentido, pode colocar aí pra gente, tá bom? Gente, então é o seguinte, essa procuração é tão interessante, essa procuração da qual nós estamos falando, procuração em causa própria, ela transmite direitos mesmos, tanto que se o procurador, o outorgante, aquele que concedeu os poderes, aquele que fez a procuração, se ele falecer, essa procuração continua válida, diferentemente das outras procurações que se extinguem, tá? Com a morte, em regra, todas as procurações perdem a validade. Você não pode transferir mais nada depois da morte de alguém. Então, essa procuração é uma exceção, procuração em causa própria, porque ela realmente transferiu direitos já, só de você passar a procuração ela já transfere direitos, e a morte daquele que outorgou os poderes não vai implicar negativamente nisso aqui. Você pode concluir o negócio que você começou com a pessoa, tá bom? Ok, o Boston tá agradecendo aí. Então, como fazer uma procuração? Olha, nós tivemos perguntas aí. Ô, gente, eu quero falar que meu nome é Suelen, tá? Todo mundo tá chamando de Pamela aí, mas é Suelen, mas não tem problema não. Olha só, a Karina perguntou acima sobre a procuração para pegar o diploma e eu quero explicar a vocês como se faz uma procuração. Quem está nos assistindo também é Eliane Penha, uma grande amiga aí nos Estados Unidos. Eliane, seja bem-vinda. Nós estamos falando hoje sobre procuração, ok? Como fazer? Você deve levar a sua documentação original para fazer a procuração, seja no cartório, no Brasil ou no consulado. Cada consulado tem o seu formulário também, a sua forma de trabalhar. Em alguns consulados você pega a sua procuração no mesmo dia, outros você tem que voltar depois. Enfim, deve ser apresentada documentação original. E você deve levar informações a respeito do outorgado, a respeito da pessoa para quem você vai passar poderes. Então você deve ter o endereço dessa pessoa, o nome, o número de CPF, o número de identidade. O que é importante fazer? Peça essa pessoa, hoje o WhatsApp facilita tanto a vida da gente, peça a pessoa para mandar foto dos seus documentos. E ali você não vai perder tempo, porque muitas pessoas, por exemplo, chegam no consulado, não tem informação, perdem um dia de serviço, muitas vezes não são bem atendidos e tem que voltar outro dia. Então,
peçam a foto dessa pessoa, a foto dos documentos e leve a foto desses documentos para que você possa preencher o formulário e apresentar no cartório. Outra coisa que deve ser feita é descrever a minuta da procuração. Você quer procuração para quê? Eu quero transferir uma casa. Então você já tem que levar tudo descrito. Para quem trabalha com o consulado, ou você vai mandar essa minuta por e-mail para o e-mail do consulado que vai fazer a sua procuração, ou você vai levar num pendrive e apresentar, olha, eu trouxe o pendrive com a procuração, com a minuta da procuração. E o funcionário vai utilizar aquela minuta, porque, olha, eles não vão digitar, tá? Eu quero que coloque isso. Não, você já tem que levar tudo pronto, seguindo a orientação de quem você vai passar, né? Para quem você vai passar esses poderes. Outra coisa que facilita muito, se você está no exterior, utilize os sites do consulado. Nós temos consulado em Boston, na Flórida, em Nova York, de outros países também, vários têm procuração. Então, utilize os modelos que o consulado tem e aí você pode falar, olha, o consulado tem um modelo que eu preciso, eu já encontrei aí. Nesse caso, nem pendrive, nem minuta você precisa levar, porque já tem no site do consulado que você vai buscar esse serviço, tá bom? Olha só, outra dúvida que nos é apresentada: quero fazer uma procuração para negócios no Brasil, mas eu sou estrangeiro. Como a pessoa que é estrangeira, ela faz uma procuração para ter validade aqui no Brasil? Olha só, Registro Nacional do Estrangeiro é uma carteirinha que o estrangeiro faz na Polícia Federal. A maioria dos estrangeiros não tem esse documento, então eles não podem fazer a procuração no consulado, tá? A regra é que os estrangeiros não podem fazer procuração no consulado, não se utilizam do serviço do consulado brasileiro, exceto se eles tiverem essa carteirinha, tá? Só que existe outra forma de fazer essa procuração para ter validade. Qual forma? Ir até o notário público. O notário público irá fazer essa procuração. Muitas vezes você também já leva para o notário público essa minuta pronta e ele imprime e você assina na frente dele, ele vai reconhecer firma da sua assinatura e após isso, a sua procuração ela deve ser encaminhada para a Secretaria do Estado que reconhece aquele notário público como um profissional habilitado no país. Então, se eu estou em Newark, que é no estado de New Jersey, eu vou lá, assino com o notário público, vai ser levado na Secretaria do Estado que fica em Trenton. Em Trenton eles vão apostilar o meu documento, falando que realmente aquele notário público faz parte, ele é conhecido e é um documento verídico. Aí sim, a sua procuração começa a ganhar forma para ter validade aqui no Brasil. Depois disso, o estrangeiro manda essa procuração para o Brasil. Ela vai ser traduzida, o que estiver em inglês ou a língua que estiver vai ser traduzido e depois vai ser registrado no cartório de títulos e documentos. Depois desse procedimento, a sua procuração do estrangeiro, né? Nós estamos falando de procuração do estrangeiro, está apta para ter validade aqui no Brasil, tá bom? Cuidados que se deve tomar ao fazer a procuração. Olha só, primeira coisa, gente, escolha alguém de sua confiança, tá? Não escolha uma pessoa desconhecida. Às vezes, assim, a gente vê transferência de imóveis, a pessoa trabalhou nos Estados Unidos por vários anos, comprou um imóvel, na hora de transferir, ela passa para alguém que ela não conhece. Então, escolha uma pessoa da sua confiança. Primeira coisa, evite dar plenos poderes. Tá? A gente já falou sobre isso aqui. Se você tem necessidades no Brasil, muitas vezes a pessoa, eu não quero voltar no consulado, eu vou fazer uma procuração só com essa, o meu procurador resolve tudo para mim. Não faça isso. Coloque no papel tudo que você precisa resolver e faça procurações específicas, assim você vai ter mais controle da sua vida, tá? E a recomendação é que o que eu tô falando, que você planeje, dê procurações específicas e escolha uma pessoa de sua confiança, tá bom? Agora,
são 7,55 aqui no Brasil, nos Estados Unidos 6,55. Eu agradeço a participação de cada um. Hoje nós falamos sobre procuração, tudo sobre procuração. Se você tem dúvidas ainda, acesse o nosso site caldeirapaisante.com.br. Lá nós vamos ter uma matéria no blog que vai ser colocada essa semana a respeito de procuração. E se ficou alguma dúvida ainda, nós temos meios de contato. Talvez você tenha um profissional também que possa buscar auxílio, tá bom? Muito obrigada por hoje, boa noite a todos vocês. Amanhã é sexta-feira, bom final de semana e que Deus nos abençoe, tá? Se Deus quiser, semana que vem a gente tá aqui para explicar outro assunto, tá bom? Muito obrigada.